irmãos, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Estamos aqui, né? Mais um dia, mais um vídeo aí, né? Você que está seguindo a sequência. E se você não está, eu recomendo que você acompanhe os anteriores para que você tenha um raciocínio, né? Sequencial da exposição que a gente tem feito aí da carta de Tiago. Tá bom? Nesse período aí de confinamento, de quarentena, nós estamos trazendo para dentro da nossa casa a continuação daquilo que a gente tem visto às quintas-feiras lá na igreja. Né? Já estamos aí há mais de um mês, né? Sem esse trabalho presencial, mas o estudo da palavra, a meditação da palavra, ela precisa prosseguir. E no último vídeo nós começamos a falar do capítulo 2 de Tiago, que fala a respeito da fé, né? Sobre como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa. Nós vimos do versículo 1 ao versículo 13 os testes que uma fé verdadeira passa, né? E nós vimos que uma fé verdadeira é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Nós vimos isso no vídeo anterior, só estou dando uma recapitulada para que a gente dê prosseguimento hoje falando sobre a fé morta. Mas antes a gente viu os testes que nós podemos fazer para evidenciar ou para ver se a nossa fé ela é verdadeira de fato, uma fé que salva, né? A gente vê que essa fé ela é demonstrada quando a gente tem relacionamentos imparciais com as pessoas, do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 7, a gente viu que a gente detecta que uma pessoa possui a fé verdadeira por aquilo que Tiago fala da soberana escolha de Deus, né? Nos versículos 5 e 7, a gente vê ali uma breve citação de Tiago acerca da soberania de Deus no exercício dessa fé em cada um de nós. No versículo 8 ao 11, a gente vê que essa fé verdadeira, genuína, que salva, quando alguém tem, ela é evidenciada, ela é conhecida pela demonstração, né, e prática do amor ao próximo, né? E isso não quer dizer que demonstrações ou ações sociais ou ações em obras que pessoas fazem sejam suficientes para dizer que essa pessoa tem uma fé verdadeira, mas toda pessoa que tem uma fé genuína, essa fé ela é demonstrada no exercício das obras, né? Não quer dizer que toda pessoa que faz obras boas seja salva. Não quer dizer isso. Mas certamente toda pessoa que é salva, que tem essa fé verdadeira, isso é evidenciado nas suas obras justas ao próximo. É aquela pessoa que se preocupa mais com o próximo do que consigo mesmo. E abrindo um parêntese, isso vai muito de encontro com a nossa inologia atual, né? Onde eu quero tudo para mim, a minha vitória, eu quero o que é meu, restitui, me dá, eu quero, eu vou conquistar, eu vou, o eu, né? O evangelho não é para mim. O evangelho não é em busca do eu, da egolatria, né? O evangelho, primeiramente, é uma adoração, um culto a um Deus que é soberano, poderoso sobre nossas vidas, é uma gratidão a esse Deus por nos salvar e essa demonstração de gratidão no amor ao próximo. Então, nunca entra o eu, nunca entra o eu no evangelho. E, em quarto lugar, a gente vê que no dia do juízo, essa fé vai ser aprovada. Toda fé verdadeira será aprovada no dia do juízo, isso é óbvio, não tem como a gente contestar, mas Tiago fala isso lá, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, ainda dentro do capítulo 2 de Tiago, nós vamos falar do versículo 14 ao 17, sobre o que o Tiago vai chamar de fé morta. Vamos ler? Tiago 2, dos versículos 14 a 17.
diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Essa semelhante fé, fé sem obras, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Está morta, né? É o que Tiago vai concluir aqui no versículo 17. E hoje nós vamos somente estudar esse pequeno fragmento do capítulo 2 de Tiago. Ainda temos 2 pontos para falar do capítulo 2 de Tiago, tá? Nós vamos falar no próximo vídeo sobre a fé dos demônios. Ai, ai. Porque no versículo 19, a gente não vai falar hoje, mas só para adiantar, mas no próximo vídeo vamos falar: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então o Tiago está sendo meio irônico aí, né? Porque essa fé que só diz verbalmente que crê em Deus, que enfim, mas não tem a prática dessa fé, essa fé não é evidenciada em obras, até o demônio tem essa fé. É isso que ele está querendo dizer, é a fé dos demônios. E tem muito crente dentro da igreja achando que tem fé de demônio, achando que tem fé que salva, mas é uma fé que até o demônio tem. E é complicado isso, né? Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo, vai ficar pro próximo, tá? Hoje nós vamos falar da fé morta, tá bom? Primeiro a gente precisa ter em mente que a fé, ela é uma doutrina-chave no cristianismo. É fundamental o entendimento da fé. Por quê? Porque, primeiramente, o pecador, o ímpio, nós, né, somos salvos pela fé. Já começa por aí. Somos salvos pela fé. Então nós precisamos entender que a fé é o carro-chefe do cristianismo. É aquilo que saltou aos olhos de Lutero quando ele leu, né, o justo viverá por fé. Então essa é a doutrina básica do cristianismo. Se um crente não entende o que é fé, é complicado, né? Porque é por através dela que ele é salvo, né? O autor aos Hebreus vai dizer no versículo 6 do capítulo 11, lá da Galeria da Fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, então a fé, como ela é tão importante dentro da nossa cosmovisão cristã. Primeiro, porque é por ela que a gente é salva. Segundo, que sem ela é impossível agradar a Deus, né? Então, é um negócio que a gente vai vendo, o estudo da fé é algo bem complexo, né? Não é tão simples assim. E Romanos 14, 23 vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado. Vamos lá, Romanos 14, 23. Abra a tua Bíblia aí. Romanos, eu não marquei antes, mas eu não fugi da escola dominical. Romanos 14, 23. Ele está falando sobre a liberdade, né? A questão de comer ou não coisas sacrificadas. E ele vai dizer: aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Paulo está dizendo aqui sobre daquelas questões, se podia comer ou não, carne sacrificada, enfim. E Paulo está dizendo, é da consciência de cada um. Se você julga que é pecado e come, então você está em pecado. Né? Agora, se você acredita, crê, tem fé que aquilo não é pecado, é a convicção, né, de que aquilo que você está fazendo não vai te condenar, não é pecado. Mas eu não quero entrar nesse mérito porque é um outro tema. Mas é só para você entender como Paulo, ele é taxativo em dizer que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado, né? Então a gente pode entender nessa pequena introdução que fé
é a confiança de que a palavra de Deus é verdadeira, não importam as circunstâncias. Tá? E aí a gente vai ver qual é o tipo de fé que salva uma pessoa. Mateus 7,21, a gente já leu esse texto, né? Mas vamos ler novamente agora. Vai dizer que nem todas as pessoas que dizem que creem em Jesus são salvas. Você sabia disso, querido? Ai, meu Deus. Mateus 7,21. A gente lê e às vezes não entende o que lê, né? A gente às vezes é igual eunuco. Olha só. Jesus falando, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, reconhecer que Jesus é o Senhor, meu querido, até o diabo reconhece. Até o capeta sabe. Isso não é suficiente para salvar. Então, nem todas as pessoas que dizem crer em Jesus serão salvas. Isso é uma verdade incontestável e está na Bíblia. Jesus está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz é uma fé, é uma verbalização da fé evidenciada com a prática. Tá vendo como é que Paulo e Tiago se complementam? Tá vendo como não há um contraditório nisso? Fé e obras caminham juntas, né? Uma não é desassociada da outra. Tá? Então, quais são as características de uma fé morta? Semana passada nós vimos da fé verdadeira, os testes de uma fé verdadeira. Hoje nós vamos ver, mais nos pormenores, as características de uma fé morta. Pelo menos 5. Pelo menos 5. É uma fé que não desemboca numa vida santa, uma fé que não desemboca, que não resulta numa vida santa, é uma fé morta. É uma fé meramente intelectual, o cara é inteligente, fala pra caramba, entende muito de Bíblia, conhece, mas isso não é suficiente. Não é por intelecto que você obtém a salvação. Essa fé é uma fé morta, com todo o conhecimento que possamos ter, se não colocarmos em prática, se isso não nos leva a uma vida prática da fé que nós professamos, a gente vai para o inferno com toda a verbalização intelectual que a gente tem. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento, é uma fé sem nenhum valor e, para concluir, é uma fé sem obras. Tá? Então, a gente vai discorrer rapidamente por esses pontos, que eu não quero me alongar, pegando esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 7,21. Uma fé que não desemboca, que não resulta numa vida santa, é uma fé morta. Né? Querido, uma coisa simples de você entender. Uma fé, a fé verdadeira, ela não está divorciada de uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida que foge da aparência do mal. É uma fé que busca fazer a vontade de Deus. Isso é ser piedoso. Ser piedoso é ter a consciência de que precisamos agradar a Deus com as nossas ações. Uma vida santa é uma vida separada. Santidade para nós significa separação. Viver uma vida dedicada a satisfazer a vontade de Deus, ainda que seja contrária à nossa vontade. Muitas vezes a gente precisa, de fato, matar a nossa carne, né? Renunciar, de fato, à vontade, o desejo carnal, porque o nosso desejo sempre será contrário ao desejo de Deus. Sempre, sempre será, sempre será. A natureza humana, principalmente pós-queda, sempre evidenciará a vontade contrária da vontade de Deus. Então, uma vida separada, uma vida santa, piedosa, é aquela que busca satisfazer a vontade de Deus. Então, a fé morta é aquela pessoa que tem uma verbalização divorciada da sua prática. Ela crê naquela verdade que ela prega, mas ela não foi transformada por essa verdade.
Querido, muito mais do que reconhecer a verdade, muito mais do que pregar sobre a verdade, muito mais do que cantar sobre a verdade, muito mais do que dançar sobre a verdade, muito mais do que encenar sobre a verdade, é preciso ter uma vida transformada por essa verdade. Zaqueu. Zaqueu não cantou, Zaqueu não pregou, Zaqueu não, não dançou, Zaqueu não falou em línguas. Zaqueu, o que Zaqueu fez? Senhor, se alguma coisa eu tenho defraudado de alguém, eu vou restituir tudo que eu peguei dessa pessoa. Não. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Transformação. Metamorfose. Metanoia. Deixa eu te falar uma coisa, querido, amado irmão. Se a sua vida não mudou, não foi transformada pelo poder do Evangelho, pela fé que você diz professar em Jesus, se você continua mentindo, roubando, o roubo não é roubo, esse roubo aí que a gente, né, na prática do roubo, não. Roubo é gato de luz é roubo, querido. Gato net é roubo. Tá? Aquele troco que você recebeu a mais e você não devolveu é roubo. É. Aquela pernada que você dá no colega do trabalho para tomar a posição dele ou para aparecer para o chefe é roubo. Aqueles dias que você chega atrasado demasiadamente, sabendo, quanto mais aquele funcionário ruim que chega atrasado todo dia porque tem 10 minutos de tolerância e não vai ser descontado, isso é roubo. Eu poderia falar N coisas aqui que são roubos. Se a nossa vida não é transformada pela verdade que a gente canta, prega, a nossa fé é morta. Completamente morta. Não tem vida. A fé verdadeira, ela produz vida. Se não produz vida, está morta. Se está morta, não presta. E tem muita gente na igreja achando que está salvo, vivendo uma vida de uma fé de boca, de teclados, de posts no Facebook, Instagram, WhatsApp, status, camisa. Condena o irmão que usa uma camisa aí, sei lá, de uma banda de rock qualquer, ou sei lá, bota lá camisa de marcha para Jesus. Cara, Jesus não chamou ninguém para marchar por ele. Jesus não chamou ninguém para marchar por ele. Jesus chamou para que nossas vidas fôssemos transformadas e através dela transformássemos outras. Que evangelho é esse? Que fé é essa? A verdade do evangelho chega à mente dessa pessoa, mas não chega no coração. É uma fé morta. Chega na mente, ele entende. Crê que Jesus salva, crê que Jesus liberta. Mas e daí? Se não chega no coração? Se na hora do vamos ver não vai nem ver? Difícil, difícil. A carta de Tiago é uma carta espinhosa. Espinhosa. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé espúria. Sabe o que é espúria, querido? Maldito. Mateus 7:21. Malditos de meu Pai. Pessoas que praticam uma fé somente de Senhor, Senhor. Essa fé é maldita. Essa fé, por Deus, ela é maldita. Somos malditos se a nossa fé se resume somente a uma verbalização. É por isso, e aqui eu vou abrir um parênteses, eu não quero entrar nessa questão do dízimo, mas, querido, é muito complicado. É muito complicado. Sabe? Porque dízimo não é uma questão de obrigação, porque eu sou obrigado, porque senão você tem disciplina, o devorador vai me atacar.
querido, amado de Jesus, se você dá o dízimo porque está com medo do devorador, porque o pastor está te cobrando, porque senão você vai ficar mal na igreja, não dá não. Não dá não. Porque o castigo, a punição sobre você vai ser muito maior. Faz isso não. Deus não é agiota. A gente dá por gratidão, por fé. É por fé, amado. Então, e só dá quem é salvo. Desculpa, só dá quem é salvo. Nem todo aquele que dá é salvo, porque tem esses que dão por obrigação, porque acha que vai pro inferno e tal. Mas só dá quem é salvo. Mas nem todo mundo que dá é salvo. É um negócio complicado, né? Vamos deixar para lá. As igrejas estão cheias de pessoas que dizem que creem, mas não vivem o que creem. Está cheio de gente que crê, mas não vive o que crê. Essa fé é morta. Tiago 14 vai dizer da fé meramente intelectual. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Esse semelhante fé, esse certo tipo de fé, essa fé verbal pode salvar alguém? A pessoa concorda, reconhece as verdades, mas não pratica, não vai, a vida não é transformada, como nós já falamos. É uma fé na base da pretensão, do orgulho, do aparecimento, do status. Geralmente essas pessoas substituem a fé verdadeira por palavras. Querem mostrar mais do que são. Fazem questão de evidenciar aquilo que sabem que não são. Sabe aquelas pessoas que gostam muito de holofote, chamar atenção para si, e hiperatividade? Hiperatividade não é só patologia do corpo carnal, não. É espiritual também. Tem um monte de crentes hiperativos na igreja. Isso é doença. Pode ver que tem problema. Vai atrás que tem problema. Um deles é esse. A pessoa é a fé morta. Precisa demonstrar. Substitui, sabe? Por palavras. Muita fala. Muito muito. E na hora do vamos ver, é o primeiro a pular fora. Conhecem a doutrina, conhece, mas não pratica. Para esses, o juízo é maior, a gente sabe, né? Tem sentimento, mas não tem ação. É uma fé que tem sentimento, não dá ação. Ele dá 2 exemplos, né? Olha só, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Comida e roupa, biblicamente, são necessidades básicas. A gente vai ver isso em 1 Timóteo 6,8. 1 Timóteo 6,8. O que diz lá? Olha, 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Gênesis 28, 20. Tem uma expressão interessante que vai comprovar que, à luz da Bíblia, roupa e comida é necessidade básica. Gênesis 28, 20. Olha só o que Jacó fala. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Ele estava preocupado, depois que saiu da casa dos pais, do quê? Comida e vestimenta. Necessidade básica à luz do Evangelho, à luz da Bíblia. Sabe? Agora, se você... E Tiago está dizendo isso, né? Tiago está dizendo isso. Vamos lá, voltar para Tiago. Eu não marquei aqui. Ó. Se alguém de baixo disser que estiver carecido de roupa e necessidade de alimento, roupa e alimento, necessidade básica. E não ajudar, podendo, tendo como, e não, é morta. É uma fé
que não produz frutos de salvação. Não produz frutos de salvação. Em Gálatas 6,10, você pode ver depois, que é um texto conhecido, que diz que nós devemos ajudar a todos, principalmente os da fé. Gálatas 6,10. Mateus 25,40, a gente leu em alguns vídeos atrás. Mateus 25,40 vai dizer que nós seremos julgados por isso, querido. Nós seremos julgados por isso. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. A parábola do bom samaritano. O levita e o sacerdote podiam ter uma ortodoxia muito boa. Já vimos o que é ortodoxia. É a teoria, é a teologia perfeita. O cara podia cantar bem pra caramba, podia ter composições lindas. O sacerdote, o pastor hoje pode ter uma palavra, uma oratória muito boa, mas se não tiver uma prática de vida cristã, vai para o inferno com tudo isso. Vai para o inferno com tudo isso. Porque essa fé evidencia uma fé morta. É uma fé só de palavra, só de lábia. É uma fé sem nenhum valor. Tiago 2,20. Vamos ler o versículo 20? Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? A fé sem obras, ela é inoperante, é inútil. Inútil. Se ela é inútil, ela não salva. Uma fé inútil é uma fé que não salva. É isso que a Bíblia e Tiago vai nos mostrar. E essa fé é aquela fé sem obras. É uma fé incompleta. Versículo 22 do Tiago. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, se realizou, se constatou, se confirmou através das obras. De novo, vamos voltar ao que eu falei. Não quer dizer que todo mundo que faz obras está salvo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você diz que tem fé para a salvação e essa fé não reduz em obras, você está enganado. Essa fé é morta. Você não é salvo, querido. Você não é salva, querida. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós somos salvos pela fé para as obras. Efésios 2, vamos lá, é um texto conhecido, mas é bom a gente ler. Efésios 2, de 8 a 10. Vai dizer o que lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Está aqui. Nós fomos, versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus, que nos salvou, preparou para nós antes mesmo de nós existíssemos, para que nós andássemos nelas. Para que é a fé? Para fazer obras. É isso, amado. É isso. Ok? E por último, é uma fé sem obras. É uma fé sem obras, ela é morta por si só. Tiago é claro em afirmar que a fé sem obras está morta. No versículo 17, ele fala: assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. E no versículo 26, ele fala de novo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé, seria o corpo aqui, sem obras, que seria o espírito, é morta.
Tiago faz essa analogia da fé com o corpo e das obras com o espírito. O corpo sem espírito é morto. A fé sem obras é morta. Se há alguém com fome e nós não temos, e nós temos meios de sustentar, de resolver, de ajudar, e a gente não faz, nós não somos cristãos de verdade. Não somos. Mentira nossa. Mentira nossa. Se a gente tem como ajudar alguém que está necessitado e não faz, nós somos mentirosos cristãos. Não somos cristãos. Vamos para o inferno. Vamos para o inferno. Enfim, querido, eu queria encerrar dizendo para você que nós não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo. Não podemos. Não podemos ser indiferentes às necessidades do outro, daquele que está do nosso lado, e ainda dizermos que somos cristãos. Isso seria uma falácia. À luz da Bíblia e à luz de Tiago, isso é uma falácia. Tá bem, meus amados? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a fé dos demônios. Tem muita gente que tem a fé igual a de demônio achando que está salvo. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra que ela nos aperta. A Tua palavra, ela de fato ela nos aperta. Mas ela nos aperta para o bem. Ela nos aperta para nos fazer entender qual é a nossa função nesta terra. Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos de verdade. Senhor, que a nossa fé seja uma fé verdadeira. Se porventura, Senhor, há entre nós alguém que está ouvindo, que se identificou com esse tipo de fé, Espírito Santo de Deus, abra a mente e o coração, para que entendam a mensagem do Evangelho e passem a praticar obras da salvação. Obras da salvação, Senhor. Senhor, nos ajuda a sermos crentes nesse mundo que é tão difícil, muito difícil. Que o Senhor nos ajude nesse desafio de sermos cristãos em pleno século XXI, aonde, Senhor, o eu, o ego está em evidência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar com a exposição da sua palavra. E é aquilo que eu sempre falo. Não é o meu muito falar, não é a minha muita exposição, é a palavra de Deus. É Deus que convence, é o Espírito Santo que fala ao coração. Se Ele, que é Deus, não convence, eu, que sou pecador igual a você, também não vou conseguir. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado na presença de Deus.